Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu tinha falado para vocês que eu iria fazer um vídeo, né? E o assunto que eu escolhi foi sobre relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo não é só aquele relacionamento que é o tapa na cara, de agressão, de ameaça de morte. Não. Relacionamento abusivo, inclusive, ele pode se manifestar de formas mais sutis. Eu separei 6 itens, né, que explicam tipos de relacionamentos abusivos. Um relacionamento abusivo, para vocês terem ideia, pode acontecer com qualquer uma. Tanto com uma pessoa feia, como uma bonita, divertida, pessoas bem-humoradas, de bem com a vida, pessoas independentes. Então, o relacionamento abusivo, o abusador, ele articula, ele tem uma artimanha para você ser totalmente dependente dele. E um dos primeiros itens que eu separei para falar é que o abusador, ele se manifesta com excesso de amor, de elogios, de carinhos, principalmente na frente de outras pessoas. Ele te coloca no início do relacionamento num pedestal. Você se encanta, você apaixona, você pensa que é o melhor homem da vida, ou o melhor vice-versa, não sei qual o tipo de relacionamento que você tem hoje, né? Vamos colocar o parceiro, né? E então ele começa dessa maneira, com excesso de amor. E de repente, semanas antes, dias antes, semanas, meses, desse excesso de amor, começa a haver manifestações de agressões, brigas, desentendimentos. E aí, para se colocar como um romântico, como se aquilo fosse um excesso de zelo, ele começa a se manifestar para pedir desculpa com excesso de amor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O amor, ele tem que ser demonstrado com atitudes e não só com palavras, com acobertar erros, pedidos de desculpas, não. O amor, ele é construído dia a dia, né? E começa com agrados, com presentes, para se desculpar, para pedir perdão, para mostrar que estava errado e às vezes até colocar a pessoa que está sofrendo o abuso, como a errado da história. Outro segundo ponto, ele geralmente quer que você muda. Ele quer, no começo, você é a pessoa mais linda, bonita. De repente, ele começa a exigir de você que você mude suas roupas, mude seu cabelo, mude seu jeito de vestir, mude seu comportamento, mude suas atitudes. Começa a querer te dominar e a te colocar numa situação de que ele tem razão, que aquilo que ele está fazendo é uma demonstração de zelo e de amor. Esses relacionamentos tóxicos, né, que nós estamos falando, geralmente ele faz isso como se fosse uma crítica construtiva. Ele começa a falar para você mudar como se fosse um elogio, como se fosse uma crítica, mas não é. É muito diferente quando você recebe uma crítica construtiva de uma crítica de uma pessoa que quer te dominar, que quer mudar o seu jeito para ele, somente para ele, né? Outro ponto que a gente tem que observar é que o relacionamento abusivo, ele é uma teia. Ele começa disfarçado, a pessoa começa ela não percebe. A pessoa que está sendo abusada, que está sofrendo o abuso,
né, no relacionamento, ela não percebe. É como se fosse construindo uma teia ao redor dela. E de repente ela se encontra em perigo, né? Outra ponto que eu observei é que a superproteção pode ser um sinal de relacionamento abusivo. Aquele negócio de querer você sempre perto, de você não poder fazer isso, de você de querer te proibir de certas coisas. Isso pode parecer bonito, pode parecer generoso, pode parecer cuidadoso, mas não é. Te trará prejuízos, né? Soará como um zelo que se reflete como um carinho, mas na verdade é uma preocupação. Com o tempo, essa superproteção mostra seu lado mais nefasto, né? Se transforma numa arma de chantagens emocionais, né? De vitimização, começa a conferir ao abusador uma certa autoridade sobre você, né? Outro ponto que eu gostaria de falar é sobre a agressão verbal e a violência psicológica. O abusador, geralmente, ele te coloca com o emocional totalmente abalado e como se você dependesse do amor dele 100%. Ele te coloca como como se fosse uma gangorra, né? Ele é gentil e encantador, mas na verdade ele quer ter todo o domínio sobre você. E eu queria que ficasse bem claro que relacionamento abusivo, apesar de ter muito ligamento, de estar bem ligado, é diferente de violência doméstica, né? Violência doméstica é um tema que eu gostaria de falar com vocês em uma outra hora. Mas o que eu queria falar para vocês hoje era sobre o relacionamento abusivo. E a pessoa que é abusada, muitas das vezes, ela não se dá conta daquela situação, do que está acontecendo. Ela acha que é porque o abusador gosta muito dela, que é crise de ciúme, que é zelo, é carinho, é cuidado, e não é. O abusador, ele tem toda a artimanha para deixar você com seu emocional totalmente abalado, independente. Ele faz você se sentir menor, ele faz você se sentir humilhada. Ele sempre te coloca como a errada da história. Sempre ele está ao certo, sempre ele é o certo na história. E sempre ele quer te convencer, te conquistar depois de brigas, com presentes, com desculpas, com promessas de que vai mudar e nunca muda. Quem está num relacionamento abusivo tem que ter muita força de vontade. Não adianta eu alertar, porque quem está de fora da situação enxerga aquilo e vê o que está acontecendo. Mas para quem está sofrendo um abuso, é muito complicado a pessoa querer mudar, começar a falar não ou terminar um relacionamento. Envolve medo, envolve dependência amorosa, achar que não vai achar um outro parceiro, sabe? E muitas das vezes a pessoa ela não procura ajuda. Ela prefere conviver com esse relacionamento abusivo, que vai cada dia mais corroendo ela por dentro e deixando ela numa situação de presa, uma presa fácil, né? Em muitos casos, para terminar um relacionamento ou para até haver mudança desse comportamento abusivo, é necessário procura psicológica, fazer terapias, né? Nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas. Eu conheço alguns relacionamentos abusivos e no início eu criticava muito, eu falava, como pode uma pessoa aceitar esse tipo de coisa? Eu ficava indignada. Como pode uma pessoa mendigar amor do outro?
Mas depois que eu fui assim, conhecendo, lendo e estudando, né, a gente vai aprendendo de que essas pessoas precisam de ajuda. A gente precisa saber conversar com elas, a dar apoio para elas, a ajudá-las a procurar orientação, né? No caso, procurar um apoio psicológico, porque é uma situação que não é fácil. Não é fácil para a pessoa que está sendo abusada. Eu vejo assim, as pessoas que são abusadas, elas são extremamente dependentes emocionalmente, desculpa. São pessoas totalmente assim, elas têm medo, sabe? Elas têm medo de ficar só, elas têm medo de não conseguir ir para frente, elas têm medo de tudo. Elas são pessoas com o emocional muito vulnerável. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? Se alguém sofre esse abuso de relacionamento, tanto no namoro quanto no casamento, que procure conversar, procure ajuda. Se chegar a um ponto que não tem como mudar, não tem como ser tratado, né? Se chegar a um fim de um relacionamento, não tenha medo, né? Peça ajuda, que Deus te abençoe, te dê muita sorte de bênção. Você nunca estará sozinha. Eu me coloco à disposição. Se alguém estiver passando por essa situação e quiser conversar, eu me coloco à disposição. Não sou uma entendedora, não sou psicóloga, né? Mas a gente pode conversar, ajudar, achar um caminho. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de conversar e falar que passa por esse relacionamento abusivo também. Então, que Deus te abençoe, te dê força, te dê sabedoria. Você é uma mulher maravilhosa, você é independente, você não precisa de mendigar amor de ninguém, entendeu? Você é uma pessoa forte, sábia. Peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria para te mostrar o melhor caminho, a melhor solução. Porque Deus é aquele guarda que nunca dorme. E Ele nunca vai abandonar seu filho e nem vai deixar filho nenhum dele sofrendo. Então, clame a Deus, peça sabedoria, discernimento, né? E eu queria desejar para você uma boa tarde e que qualquer coisa eu estou aqui. Quem tiver vontade de conversar, compartilhar qualquer situação, qualquer momento que esteja passando, eu estou de ouvidos atentos, né? A gente pode estar conversando, pode estar buscando uma orientação profissional se for necessário, né? E é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe. Tem muitas pessoas precisando de ouvir essas palavras, de ouvir isso, de ajuda. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e deixe seu like. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.